Discussão única do processo de número 189/2014, projeto de resolução que acrescenta e altera o dispositivo à resolução número 642/2005, de 29/9/2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, referente eleição e transição da presidência do Legislativo. Autoria, vereador Edinho Guedes. O processo está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, bom dia. Bom, esse projeto foi um projeto que altera o regimento interno, e o regimento interno, para quem não sabe, é a regra que diz como é que deve funcionar a Câmara, esse órgão tão importante da cidade, um órgão de auditoria, vamos colocar assim, da cidade. Nós temos a função de fazer as leis e auditar os serviços públicos, fiscalizar os serviços públicos. E, para que esse órgão funcione, é necessário, então, que de 2 em 2 anos seja feita uma eleição entre os 13 vereadores, para um deles, aquele que receber mais votos, ser o presidente da Câmara, ou seja, exercer essa função administrativa, que não é uma situação corriqueira do vereador. O vereador ele é legislador e fiscalizador. Administrador ele só é quando tem a oportunidade de administrar a Câmara. Tive essa oportunidade de estar como presidente da Câmara em 2013, 2014, e no exercício da função, em especial no final do mandato, agora de 2014, percebi que existia lacunas, existia vazios no nosso regimento interno, no que diz respeito sobre a obrigatoriedade de um presidente, dentro do seu mandato, transmitir os procedimentos, os contratos, as obras, todos os trabalhos que ele está em curso para o próximo gestor. Infelizmente, é cultura na gestão pública brasileira a ideia de um prefeito, um governador, um presidente, ou até um presidente da Câmara, ao terminar o mandato, dificultar ao máximo o próximo, principalmente quando o próximo é do mesmo partido dele, né? Então, é uma visão da política atrasada, da política velha, da política que todos nós não queremos mais para o nosso país. E, na oportunidade, quando estive presidente da Câmara, fiz questão, o vereador Arildo está aqui, que não me deixa mentir, de fazer essa transição da maneira mais harmoniosa possível, de transmitir todos os contratos em andamentos, todos os processos que estavam em andamentos, todos os planejamentos, os contratos já assinados, e, inclusive, realizar uma prestação de contas, que, para minha surpresa, estava prevista na lei orgânica. Inclusive, a lei orgânica diz que todo secretário municipal também deve fazer esse relatório de desempenho da sua secretaria e tornar público. Eu nunca vi esse relatório de nenhuma secretaria. Mas, igualmente, do presidente da Câmara, é importante que ele faça a prestação de contas. Afinal de contas, em 2 anos, ele administra cerca de quase 40 milhões de reais de dinheiro público, em 2 anos de gestão. Então, é importante que isso seja feito de forma transparente. Porém, o presidente, ele só transmite a presidência para o próximo presidente quando a eleição acontece no meio do mandato. Quando a eleição acontece no início de um mandato, é impossível. Por quê? Porque o presidente anterior, ele não sabe quem vai ser o presidente na próxima, só se ele for reeleito e estiver aqui no dia, né? E a ideia das alterações que nós estamos fazendo aqui no regimento interno é antecipar, né, tornar esse processo de transição mais transparente e fazer com que as eleições, aqui a gente está trazendo as eleições para presidente, para acontecer no primeiro, para ser realizado
em 1º de novembro do último ano. Hoje as eleições elas acontecem na primeira sessão depois que a gente entra em recesso. Então, quando a Câmara já está fechando os trabalhos, fechando as cortinas, é feita a eleição do presidente da Câmara e, às vezes, coisas complexas, projetos complexos, que necessitaria de mais um tempo de explicação e tal, não tem. Então, a ideia é antecipar para o primeiro dia de novembro. Então, o presidente eleito, obviamente, ele só vai tomar posse em 1º de janeiro do outro ano, mas vai ter aí 2 meses do presidente já eleito como presidente em exercício, de fazer essa transição harmônica de todos os processos da Câmara. Eu digo isso porque eu vivenciei uma transição não harmônica, uma transição aí baseada na política velha, uma época que eu trabalhei aqui na Câmara, lá no jurídico em especial, onde nós tivemos casos, por exemplo, de processos do jurídico, ao virar de uma presidência para outra, sumirem. Então, processos em que os advogados da Câmara necessitavam ter um acompanhamento, para inclusive cumprir prazos para defender o Poder Legislativo, sumiam e nós, então, à época eu era procurador daqui da Câmara, ficávamos sabendo quando íamos ver o processo, muitas vezes tinha até perdido o prazo do processo. Então, um pequeno exemplo de que, quando não se tem regulamentado a obrigação por lei, de que a transição tem que ser feita de forma transparente, obrigatória, dá margem a gestores da política antiga, da velha política, se quiserem prejudicar o presidente sucessor, realizar esse tipo de tramóia, esse tipo de sabotagem, vamos colocar assim. E fiz questão de colocar, e está previsto aqui no inciso L do artigo 22 que nós colocamos, o seguinte: será considerado infração ética parlamentar passível de penalização nos termos desse legislativo qualquer ato de omissão, supressão ou sabotagem praticado pelo presidente em exercício visando prejudicar o próximo. Então, fica claro, sem essa regulamentação, abre margem a acontecer o que eu experimentei enquanto procurador. Então, houve uma troca, a gente teve muita dificuldade com alguns processos do jurídico. Agora, com essa especificação, e muitas vezes pode ter sido feito até por funcionários do então presidente, nem o presidente ficou sabendo. Mas agora, com essa responsabilização do presidente, ele vai se fiscalizar para que todos os funcionários façam essa transmissão de forma correta. Lembrando que isso só vai ser utilizado em 2018, só em novembro de 2018 que isso aqui realmente vai ser utilizado, porque, ressalvo, essa nova regulamentação só se aplica para o presidente em meio de legislatura. O presidente no final da legislatura, por exemplo, o caso do Arildo, ele não vai ter como transmitir para o novo presidente, que o presidente vai ser eleito em 1º de janeiro de 2017. E é impossível ele fazer essa transmissão, porque ele já vai não estar mais como presidente com a virada do ano. Então, é uma regulamentação interna, mas que visa uma bandeira importante, que é a eficiência da administração pública. Importante que a administração pública tenha as mesmas ferramentas de controle que tem as empresas privadas. O controle de qualidade, a regulamentação de todas as ações é o primeiro caminho para isso. Quando nós prevemos cada procedimento que pode dar problema ou a ausência desse procedimento, é importante então que regulamentemos cada atitude que o gestor público tem que ter na gestão do dinheiro público. Por quê? Porque os processos, os projetos, os contratos não são projetos, processos e contratos do presidente ou do gestor público. São projetos, processos e contratos da instituição, aqui no caso Câmara Municipal, não pertence a ele. Então, essa relação institucional tem que ser cada vez mais transparente, cada vez mais imparcial, e a solução para a imparcialidade é regulamentar. Por isso que aqui estamos colocando essa previsão e conto com o voto favorável dos nobres pares para que possamos aprimorar ainda mais o nosso regimento interno nesse sentido. Agradeço. O projeto continua em discussão. Bom, eu quero aí parabenizar o vereador Edinho. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro presidente aí a passar por esse processo, Edinho.
Eu acho que isso é mais uma demonstração da harmonia, do respeito, né? Da austeridade com que esses vereadores têm tratado os trabalhos aqui da Câmara. Durante um bom tempo a gente escutou muita coisa a respeito do que acontecia aqui, e hoje acho que nós damos um grande exemplo para toda a região, porque eu recebo muitos comentários de pessoas que assistem a TV Câmara e observam como é feito o trabalho, e eles falam que realmente é diferenciado o que acontece nessa Câmara aqui, a forma como acontece. Então, esse projeto seu, essa resolução sua, né, projeto de resolução, ele é muito bacana. Eu acho que ele cria mais um processo de harmonização entre a transferência de um presidente para o outro. Isso eu acho que só melhora os trabalhos aqui da Câmara. E como eu disse, eu acho que a gente dá um grande passo aí em direção a trazer aí realmente à luz aí o que é o trabalho do Legislativo. Então, acho que você falou muito bem, não tem muito que esticar a conversa aqui, mas eu fico muito feliz aqui de estar fazendo parte, de novo, desse grupo de 13 vereadores que estão dando uma demonstração, realmente, de responsabilidade e de respeito com a sociedade de Jacareí. Processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos, então, na votação na forma regimental. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Quero até justificar meu voto sobre esse projeto aqui, porque hoje a Câmara Municipal, a estrutura dela é outra. Hoje são comissionado que está aqui, né? Não, é concursado, né? Aí, a passada era, o cara pegava o computador, fazia tudo e levava embora. Então ficava ruim, porque quando eu fui vereador em 99, de 2002 a 92, 98, eu tinha as coisas aqui, depois não achou mais. Foi procurar, então sumiu. As coisas da Câmara não podem sumir, você tem que ficar no histórico da Câmara Municipal. Então hoje, graças a essa estrutura da Câmara, o povo pode procurar e pode achar que um projeto importante, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Parabenizo aqui a propositura do novo vereador Edinho Guedes pela propositura. Eu vejo que é extremamente importante, porque a cada ano que passa, eu vejo que a nossa Câmara está ficando mais enxuta, tá? E, de repente, pelas pontuações que o Edinho coloca aqui, foi super importante para realmente que deixe a Câmara cada vez melhor, no caso. Então, meu voto é favorável. Vereador Edinho Guedes. Agradecer a palavra dos meus antecessores. Eu acho que é realmente um trabalho conjunto de nós aprimorarmos o funcionamento do Poder Legislativo, que é um importante órgão. Ainda existem outras mudanças que eu acho que a gente pode fazer uma força-tarefa aí de dar uma atualizada no nosso regimento interno, que tem muitas lacunas, mas é importante que nós avancemos nesse sentido. Voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, justificando meu voto, eu tenho um compromisso com a população que, quando eleito, eu iria andar na transparência e na verdade, né? Então aqui trata-se de um projeto do vereador Edinho Guedes que tem a ver com transparência e verdade. Então é muito importante isso, né? Esse projeto com relação ao presidente da Câmara que entrega, tá, o seu mandato como presidente, e ele faça suas prestações de contas e também deixe liberado todas as documentações que forem necessárias para que o que vá assumir na transição possa andar num caminho de transparência e de verdade. Sou favorável ao projeto. Vereador José Francisco. Quero parabenizar o novo vereador pela propositura. É uma questão importante que sempre está melhorando a estrutura, sempre está melhorando aquilo que é desta casa. E o meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável.
Projeto de resolução que acrescenta e altera dispositivos à resolução 642/2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, referente à eleição e transição da presidência do Legislativo, de autoria do vereador Edinho Guedes, foi aprovado por 10 votos favoráveis. Próximo processo.